Olá, tudo bem? Aqui professor Luiz Carlos Melo e vamos aí à aula 2, título 3, referente do direito à educação e do dever de educar. Esse título contempla os artigos 4 ao 7 e, como o próprio título diz, direito à educação e do dever de educar. A pergunta é: quem tem direito à educação e de quem é o dever de educar? A primeira, quem tem direito à educação, todos têm direito à educação. Se você for no artigo 53 do ECA, diz o seguinte, que a criança e o adolescente têm direito à educação. Na Constituição Federal, o artigo 6 vai colocar que a educação é um direito social, e sempre um direito social é o direito de todos. A mesma coisa reforçado no artigo 205 da Constituição Federal. De quem é o dever de educar? Do Estado, lógico, né? Onde ele tem a responsabilidade da educação infantil. Vamos reforçar aqui, antecipar que a educação infantil é formada pelas creches, que vai de 0 a 3 anos, que é gratuita, e pré-escola, o pré-escolar, que vai de 4 a 5 anos, onde é gratuito e obrigatório. Os pais, os responsáveis, têm a obrigação de matricular os seus filhos a partir do dia em que seu filho completar 4 anos. Também a responsabilidade do Estado, o Estado aqui é com letra maiúscula, quer dizer nação, eu acabei errando, peço desculpa. Vamos lá. Então, a nação, né? O Estado, ele tem a responsabilidade também do ensino fundamental e do ensino médio. Na mesma pergunta de quem é o dever de educar, não somente do Estado, mas também da família. Como coloca o artigo 205, a educação é direito de todos. Dever do Estado e da família. Ok? No artigo 2º também da LDB, que já foi visto na aula anterior, coloque que a educação é dever da família e do Estado. Então, vamos aqui. Direito, artigo 4 ao 7, que vai falar do direito à educação e do dever de educar. No artigo 4, ele vai colocar o dever do Estado. No artigo 5, o acesso à educação, ou seja, um direito. E no artigo 6º, ele vai colocar que é dever dos pais. Certo? Vamos lá. No artigo 4, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Então, como é que pode ser dividido aí? Coloca aqui o dever do Estado, né? A educação pública será efetivado diante de algumas ações. Quais são elas? Primeira, que vai ser colocada aí no inciso primeiro, é que a educação obrigatória, ou seja, a educação escolar vai ser efetivada a partir do momento em que o Estado oferece, né, e coloca como direito de todos a educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 a 17 anos de idade, organizado da seguinte forma. Então, só para deixar em destaque essas expressões, você relembrar e não esquecer no dia da sua prova. Pré-escola, que é de 4 a 5 anos, né? Educação básica e obrigatória e gratuita, formada dessa forma aí. Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Ok? No inciso 2, educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Certo? Enquanto no inciso 1º era uma educação escolar gratuita e obrigatória, que vai dos 4 a 17. No inciso 2, a educação infantil gratuita, que é até os 5 anos de idade. 0 a 3 anos é apenas gratuita, não é obrigatória. Ok? Aí é para reforçar, relembrar, né, do que foi dito. No inciso 3, atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação
transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino, certo? Então nós estamos aí falando da educação especial, atendimento de educação especializada, que deve ser gratuito, né, a todos os níveis. Quando eu falo nível, estou falando de educação básica e educação superior, ok? Então fique atento aí. E as etapas são as seriações, né? Então, etapa da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. No inciso 4, acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria. Esse inciso está falando da educação de jovens e adultos, certo? Que vai acontecer para o ensino fundamental, para aqueles que não concluíram até os 15 anos de idade, e o ensino médio para aqueles que não concluíram até aos 18 anos. Então vamos aqui para o inciso 5, acesso aos níveis, reforçando aí, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. No inciso 6, oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando. No inciso 7, oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, novamente o EJA, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. E aí, no caso, nessa educação, com essas características, eu estou falando de ações de políticas educacionais onde o Estado, o governo, vai ter que realizar para que garanta o que está em lei. No inciso 8, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica. Então, todas as etapas da educação básica. Quais são as etapas da educação básica? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Novamente, ações de políticas educacionais. No inciso 9, padrões mínimos de qualidade de ensino, definido como a variedade e quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. No inciso 7, vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia que completar 4 anos de idade. Isso já foi dito, que a partir dos 4 anos de idade é obrigatório os pais e os responsáveis matricular os alunos. Para isso, o governo, o Estado tem que oferecer uma escola pública, pré-escolar a partir dos 4 anos de idade e que seja o mais próximo. No artigo 4A, então, o que ele diz? É assegurado o atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Bom, então, algumas observações e ficar atento a alguns pontos desse artigo. Esse artigo ele vem falar sobre o atendimento educacional. Quando? No período de internação. Mas perceba que esse atendimento educacional no período de internação, seja em regime hospitalar ou domiciliar, por tempo prolongado, fica aqui o questionamento. Em que tempo prolongado? A partir de 1 mês, 2 meses, 3 meses?
certo? Então fique atento a isso. Mas esse tempo aqui, o que ele fala? Conforme dispuser o poder público em regulamento, certo? Na sua esfera de competência federativa. Então, em resumo, esse artigo ele vem falar sobre o atendimento educacional para alunos de educação básica, não é ensino superior. Esse artigo ele não fala de ensino superior, e sim de educação básica. Educação básica, tá certo? Lógico que existe um atendimento educacional para alunos de ensino superior, existe sim, certo? Mas nesse caso, nesse artigo, ele vem falar de um atendimento educacional para situações de internação, seja hospitalar ou domiciliar, né? Para alunos de educação básica, tá certo? Então fique atento a esse artigo que pode ser uma questão aí na sua prova. Artigo 5. O acesso, agora nós vamos falar do direito, né, de um direito. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo. Podem qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigir. Então, como eu fosse, esse artigo está falando de um direito, né? Um direito que é a educação básica obrigatória. É um direito público subjetivo, certo? De cada pessoa. E aí ela pode requerer, né, o seu direito a qualquer momento de forma legalmente. No parágrafo 1º, o poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá. Então, nós estamos falando do poder público, né? Poder público que vai realizar, representar ações do governo, né? Então, exemplo de poder público, os órgãos. Um exemplo de órgão, o MEC. Na sua esfera de competência federativa. Então, esfera de competência federativa, estou falando do Sistema Municipal de Educação, Sistema Estadual de Educação e o Sistema Nacional de Educação a nível mais abrangente. Para o primeiro, poder público deverá. Né? O que ele tem que fazer aí de acordo com o parágrafo 1º do artigo 5? Ele deve recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade própria, bem como jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Para isso, existem algumas, digamos, plataformas onde as escolas preenchem esses dados, atualizam anualmente. Okay? Fazer-lhes a chamada pública, zelar junto aos pais responsáveis pela frequência à escola. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurar, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino conforme as prioridades constitucionais e legais. Certo? Então, veja aí que, em primeiro lugar, deve ser assegurado pelo poder público o ensino obrigatório, que no caso é dos 4 a 17 anos. Nós estamos falando aí de pré-escola ao ensino médio. Agora sim, para terceiro, qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário na hipótese do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição, sendo gratuita de rito sumário a ação judicial correspondente. Ou seja, o poder público não cumprindo os deveres acima, caberá ação judicial. No parágrafo 4º, comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Bem claro, né? Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Ok? Então, novamente,
quando fala criar formas alternativas, e isso, quem vai criar? O poder público. Então nós estamos falando de ações educacionais, políticas educacionais. No artigo 6º, enquanto o artigo 4º era dever do Estado, o artigo 5 coloca o direito, né, referente à educação. Agora no artigo 6º, o dever dos pais. Então vamos lá no artigo 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade, certo? No artigo 7, o ensino é livre à iniciativa privada atendida às seguintes condições. Então, o ensino ele pode acontecer através de escolas privadas, onde tem aí um retorno financeiro, mas desde que aconteça nas condições da LDB. O artigo 7 vai colocar isso. Quais são elas? Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Lógico que as regras do sistema de ensino vai estar contempladas na educação nacional, porque é uma lei maior, mas a iniciativa privada, em relação ao ensino, deve seguir essas normas gerais. Inciso 2, autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Então, precisa-se de uma autorização e precisa estar sempre avaliando essa qualidade de ensino. E no inciso 3º, capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 203 da Constituição Federal, que vai estar, nós vamos ver nas aulas seguintes. Mas, na primeira parte, onde ele coloca capacidade de autofinanciamento, onde é colocado capacidade de autofinanciamento, quer dizer que a escola tem que ter recursos suficientes para que permaneça sempre funcionando direitinho.